sou Ana Carolina e no vídeo de hoje eu trago uma ideia, ó. Você tem que ter uma pausa aí porque essa é muito especial. Bom, não vou fazer suspense porque tá aí, né? Mas é uma coisa bem legal que eu pesquisei muito na internet pra conseguir fazer, eu pesquisei vários vídeos e, pra confessar, eu achei muita pouca informação. Na verdade, eu resolvi me arriscar e fazer o meu próprio sem saber se ia dar certo ou não. Até porque se a gente não arriscar, muita coisa a gente deixa de costurar, muita coisa a gente deixa de customizar, por conta de achar que vai dar errado, que não vai dar certo. Então se a gente não arriscar, a gente não vai conseguir fazer. Então, para facilitar a ideia, para você que já pesquisou sobre isso, para você que tem vontade de ter um desse, eu vou facilitar e vou te ensinar a fazer hoje. Como dá pra ver, eu já tenho o meu, que esse foi o primeiro que eu fiz, eu ainda não tenho nenhum outro, eu ainda não fiz nenhum outro. Eu coloquei punho aqui no pé, para ficar bem justinho aqui embaixo. E também tem touca. E eu fiz ele com botão para ser mais fácil de tirar também. E pra dizer a verdade, não tem segredo nenhum. Eu achei que fosse uma coisa tão difícil de fazer e na verdade eu acertei de primeira, assim, porque ele ficou bem legal e não deu muito trabalho. Na verdade é só chatinho na parte de cortar e na parte de costurar certinho. Tem que ter bastante atenção pra não costurar nenhuma parte errada uma na outra. Mas tirando isso, é muito fácil de fazer. E também cá entre nós, se você veio parar nesse vídeo assim como eu, que fui pesquisar pra comprar aqueles bonitinhos, né, que é o unicórnio, é o ursinho, aqueles fofos lá que custam R$300. Então se você veio parar aqui tentando fazer o seu, porque você também pesquisou esse e não teve coragem de comprar, então hoje é o dia de você conseguir fazer o seu. E tudo que a gente vai precisar é de uma mantinha. Isso, uma mantinha. Eu não sei como que na sua cidade chama, aqui a gente chama de mantinha, mas é uma cobertinha bem fininha e bem peludinha assim, ela é bem gostosa mesmo pra fazer esse tipo de trabalho. E o melhor é que você não precisa sair da sua casa pra ir comprar o tecido e ter o maior trabalho do mundo pra conseguir achar um preço bom, legal. Você pegando a própria mantinha que você tem na sua casa, você já consegue fazer um tamanho. O meu tamanho é um M, e se for macacão, também visto M. Então, o que eu vou fazer no caso é um tamanho M. Mas você mesmo na sua casa, quando você for pegar a peça que você for usar para fazer o seu molde, você vai conseguir medir e ver se vai ser o suficiente para fazer o seu macacão ou não. Que no caso, se for maior do que um M. Agora, se for menor, se for um P, é bem tranquilo, uma mantinha ainda vai sobrar bastante. Então vamos lá, amiga, desapega das mantinhas aí e vamos fazer o nosso macacão. Então, eu vim mostrar aqui do chão, porque é mais fácil para entender o que eu vou fazer. Então eu vou pegar a minha manta e o que eu vou usar vai ser um conjunto de frio que eu já tenho aqui, um conjunto de pijama, que ele é bem larguinho assim, que vai sobrar bastante tecido, porque o legal do kigurumi é que ele fique bem largo, que ele não fique assim aquele macacão grudado no corpo. Então um modelinho assim bem mais larguinho vai ficar bem mais confortável. Então eu vou pegar uma blusa que eu já tenho e uma calça também, que fica bem grande pra mim, que daí vai sobrar um espaço maior na hora de costurar e vai ser mais confortável. Eu prefiro que ele fique bem grande, então eu peguei uma calça que na verdade não serve muito bem pra mim, pra ficar bem grande mesmo. Então aqui eu já posicionei a minha calça em cima da manta e o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou cortar primeiro as duas partes da frente e depois eu vou virar ela e vou cortar as duas partes de trás. Então vão ser, no caso, 4 partes para montar a calça, 2 da frente e 2 de trás. E aqui embaixo eu vou aproveitar a barra que é feita aqui da própria manta e vou aproveitar para que fique a barra da minha calça, porque assim eu não preciso fazer barra nenhuma aqui. Depois é só aproveitar essa barrinha que tem aqui, abrir um buraquinho e se eu quiser passar o elástico, já vai ser bem mais fácil, porque já dá pra passar o elástico na própria barra da manta. Eu não vou cortar rente aqui, porque senão eu vou perder essa barra aqui também, que ela pode servir pra fazer uma outra coisa. Então eu vou começar a cortar a partir daqui. E é isso que eu vou fazer, eu vou cortar 2 frentes e 2 costas da calça. Eu já cortei as 4 partes da calça, e agora a blusa é bem fácil também. É só dobrar a manta ao meio aqui, uma barra aqui ao meio, e dobrar também a blusa ao meio, porque daí vai sair a parte da frente. Posicionar bem certinho aqui, dobra com dobra, ó. Dobra ao meio com dobra ao meio aqui. Se quiser fazer já a blusa com a manga,
sem ter costura aqui, já cortando a manga junto, dá pra fazer também. Só que eu prefiro costurar a manga separado. Então eu vou cortar primeiro a blusa e depois eu corto as mangas. Ah, e lembrando, a margem de costura, eu não tô cortando sem margem, eu tô cortando com margem porque eu quero ele grande, então se eu cortar sem a margem, vai ficar menor. Então o que eu tô usando de margem é a olho mesmo. Tem gente que prefere 1 centímetro, só que 1 centímetro eu acho muito pouco, porque o tecido é bem felpudo, então é capaz de ficar soltando a costura depois. Então eu tô cortando por volta de 2 dedos. Quando chegar aqui na manga, o que a gente vai fazer é dobrar a manga pra dentro e meio que imaginar uma linha aqui, que é a linha da manga, e cortar ao redor. Vai ficar meio que assim, ó, sem a manga. Aqui é a mesma coisa, eu vou passar reto, só que depois eu vou fazer um não do mesmo tamanho aqui, porque no caso meu macacão vai ter touca, então se eu fizer desse tamanho vai ficar estranho com a touca depois. Então eu vou cortar reto aqui e depois eu vou fazer uma gola um pouco menor assim. Parte da frente cortada. Aqui, ó. Parte da frente já cortei. Agora eu vou cortar a parte de trás da blusa. É o mesmo processo. É só dobrar a blusa com as costas. Alinhar a costura com costura aqui das mangas certinho. E cortar. Agora, se sua dúvida para fazer uma blusa sempre foi a mesma que a minha, como fazer uma manga... Se você reparar na manga da blusa, ela não tem 2 costuras aqui, ela tem apenas uma. Então quer dizer que ela foi costurada dobrada ao meio. Então é a mesma coisa que a gente vai fazer. A gente vai dobrar a manta ao meio. Sempre lembrando que eu estou usando essa barra aqui da manta para não precisar fazer acabamento. Então vai facilitar muito mais o trabalho. Então eu vou dobrar ao meio e vou medindo se vai dar a costura aqui, ou não, sempre lembrando da margem de costura. Aqui eu posso encostar porque eu vou usar o acabamento, então aqui eu posso encostar. Aqui também eu mantenho encostado, que é a parte que a manga e a manta dobram, então aqui pode ficar encostado. Uma manga já cortada, agora eu vou cortar outra. E para facilitar eu vou usar essa mesma, para ficar as duas do mesmo tamanho. Eu só vou virar ela do outro lado. E eu vou cortar outra manga agora. Aqui eu já fiz a touca. O que eu fiz foi também pegar uma touca de uma blusa, tirar o molde também do mesmo jeito, um lado e o outro lado. Então aqui, ó, aqui já tem a touca. A blusa na parte da frente, que são essas duas, a manga e as pernas. Agora eu vou costurar tudo e eu vou voltar só para mostrar como que a gente vai unir os dois. E para quem tem dúvida por onde começar a costurar quando faz uma calça, eu não sei se é o único jeito que tem de começar, mas pelo menos eu começo sempre por essa parte da frente aqui, que vai ser a parte da frente da calça. No caso, eu começo sempre por aqui pelo meio. Então eu costurei assim, e eu já costurei a parte de trás também, a metade. E depois que a gente faz isso, costura os dois. Aí sim que eu venho aqui e posiciono parte de trás do avesso, parte da frente. Ó, tá vendo que ficou direito com direito? E a gente vai costurar o lado avesso. Aí eu venho aqui, posiciono,
meço aqui e vou alfinetando até lá embaixo para conseguir costurar. E só depois que eu costuro a parte de dentro toda da perna, das duas pernas, que eu passo para a parte da lateral. E aqui em cima não esqueça que a gente não pode fazer acabamento porque a gente vai unir as duas partes para virar um macacão, então não precisa fazer acabamento aqui. Aqui eu já terminei de costurar cada parte. Aqui eu terminei a calça. Lembrando também que aqui no final, se você for passar o elástico para a perna ficar assim, e a manga também, não pode fechar até o final. Se a tua manta também tiver esse buraquinho aqui pra gente passar no acabamento, pra gente já passar o elástico, que nem aqui, ó, vou passar por aqui. Porque se a gente costurar até o final, quando for passar o elástico e chegar aqui, vai estar fechado. Então eu deixei aberto pra hora que eu passar o elástico entre um e outro aqui, eu conseguir passar e não ficar barrado pela costura aqui. E daí depois que passar o elástico, a gente pode pegar a linha e a agulha e dar um pontinho aqui e fechar. Então aqui já terminei a calça, a manga, a touca, eu já fiz o acabamento também, do lado de fora da touca, e já costurei a touca também. E o corpo, a parte de cima. Já uni as duas também, deixando aqui o buraco do pescoço. Se você não tiver máquina de costura, você também pode costurar à mão. Pode ser com a linha e agulha normal, só que eu recomendo, no caso, se eu fosse fazer à mão, eu recomendo a costura com uma agulha assim, ó, maior, uma agulha bem maior, e com esse tipo de linha mais grossa assim, ó. Fica bem melhor se fizer assim à mão. Uma linha bem mais grossa e uma agulha maior, para não correr o risco de abrir. Só que também, se você não tiver em casa, dá pra costurar com linha e agulha normal, só que tem que ser pontinho bem menor, pra não ter o risco de descosturar, então dá um pouquinho mais de trabalho. E se você for fazer na máquina, assim como eu fiz, eu recomendo que faça no ponto zigue-zague. Eu fiz no ponto zigue-zague pequeno, o menor ponto zigue-zague que tem, pra no caso, na hora de vestir, não correr o risco de abrir também a costura, de descosturar. Eu já havia até gravado a parte em que eu disse que eu ia colocar botão, que no caso, quando for colocar botão, a gente vai ter que cortar aqui ao meio e unir duas partes dessa aqui, que é aquele barrado que a gente cortou antes, que a gente separou. No caso ia ficar assim, ó, aqui e um outro de um outro lado aqui, né, no caso embaixo, para poder fazer as casas dos botões e o outro lado colocar os botões. Mas eu acabei de perceber que eu não tenho botão suficiente, eu tenho apenas 2 botões e não ia ser o suficiente. No caso eu ia precisar de no mínimo uns 4 aqui ou 5. Como eu não tenho o suficiente, eu vou colocar um zíper. Eu tenho esse zíper invisível aqui. Então eu vou colocar o zíper até uma certa altura só, porque se viesse até aqui embaixo ia ser muito difícil de abrir. E esse tanto aqui já dá pra tirar e vestir normalmente assim, sem ter muita dificuldade. Então eu vou colocar o zíper. Então como eu vou colocar o zíper, eu já cortei aqui a abertura para costurar o zíper. Mas antes de costurar o zíper, a primeira coisa que eu vou fazer é unir a touca aqui na gola. Vou medir aqui, se a touca ficar maior do que a gola, eu vou cortar maior aqui, para costurar certinho. E só depois eu vou costurar o zíper aqui. Então aqui eu já terminei de colocar o zíper, eu fiz a mesma coisa que eu falei. Eu fiz uma barrinha aqui dos dois lados e costurei o zíper do avesso, que ficou assim. Do lado direito ficou assim, porque ele é um zíper invisível, então ele ficou bem fininho aqui. E eu resolvi dar um acabamento aqui, colocando um detalhezinho aqui, um quadradinho na frente, no final aqui, porque eu passei um pouco do corte na hora de pôr o zíper, então pra tampar o corte, pra não ficar feio, eu coloquei um quadradinho de tecido aqui. E agora eu vou costurar a manga. Virei do avesso. Agora eu vou pegar a manga e vou posicionar aqui embaixo, costura com costura, e vou colocar o alfinete aqui para poder costurar. Terminei de colocar a manga. Deu certinho o tamanho aqui, porque eu medi bem certinho lá aquela hora. E para unir, o que a gente vai fazer? Vai posicionar aqui a blusa.
E a calça, primeiro a gente vai ver se deu a distância aqui, ó. Deu certinho aqui a largura de um e de outro. E agora eu vou desvirar os dois e alfinetar. Ambos já estão do avesso. Muito cuidado, frente com frente, costas com costas. Essa aqui é a frente da calça e essa é a frente da blusa. Muito cuidado, se costurar ao avesso aqui vai ficar muito estranho atrás e a frente. Então, cuidado com esse detalhe, frente com frente, costas com costas. Aqui a gente vai posicionar os dois, um em cima do outro aqui. Deu bem certinho a largura. Vamos achar o meio, assim. E vamos alfinetar. Só que detalhe que eu vou deixar essa beirada bem grande aqui, em toda a volta, porque é aqui que eu vou costurar o elástico em cima dessa sobra que fica aqui. Então eu vou costurar bem longe aqui, pra costurar o elástico aqui em cima, pra depois ele franzir assim. Eu vou alfinetar toda a volta dele, frente e costas, e eu vou passar uma costura. Pronto, já uni aqui as duas partes do macacão. Agora ele tá com o corpo unido aqui, calça e blusa. E agora a mesma coisa, eu vou pegar o elástico, eu já medi a minha cintura e dei um elástico desse tamanho. E agora eu vou costurar franzindo o elástico. Estica, costura, estica e costura. Aqui embaixo na perna é a mesma coisa. Eu vou pegar um alfinete daquele que fecha, tem aquela perninha que fecha, e vou passar por toda a volta aqui o elástico. E no final eu vou puxar ele, franzir e vou costurar aqui, vou dar um pontinho pra ele ficar franzido. Já terminei o meu macacão, meu kigurumi. Isso aqui, ó, foi o que sobrou da manta. Só isso aqui. Sobra praticamente nada, deu pra fazer assim o tamanho certinho. E assim, antes de mostrar o resultado final, eu quero deixar claro que ele dá assim um pouquinho de trabalho se você não tiver paciência ou se você não tiver muita prática. Mas eu acredito que qualquer um possa fazer, porque quando eu fiz aquele outro roxo meu, eu não tinha prática nenhuma, eu praticamente nem costurava. Foi a primeira coisa que eu fiz na máquina de costura, então eu não tinha prática nenhuma, nem com máquina e nem com costura. E deu super certo, foi assim um chute, deu muito certo. E esse eu quis caprichar um pouco mais, colocando o zíper, um pouco mais complicado do que colocar o botão, já porque era a minha segunda tentativa e eu já sabia o jeito certo de fazer. Mas se você for reproduzir e ficar com medo de colocar o zíper, por causa que dá um pouquinho mais de trabalho, é só fazer daquele outro jeito que eu falei, colocando as duas partes aqui no meio, cortando ao meio, colocando as duas partes, costurando e colocando os botões. Ou se você quiser daquele kigurumi que não tem elástico no meio, que ele é inteiro comprido, também não tem problema. É só aqui na parte da barriga daí, que eu fiz bem comprido pra ficar bem fofo aqui. É só você diminuir mais, porque daí se você deixar muito comprido, o fundo da calça vai ficar muito comprido lá embaixo. Então daí você só tem que tomar cuidado aqui na parte da barriga. E agora, enfim, eu vou mostrar como que ele ficou. É isso, eu espero que você tenha gostado da minha ideia, eu espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida você pode me mandar aqui embaixo nos comentários ou mandar lá no meu Instagram, que eu vou estar respondendo todo mundo. Inclusive, quando eu postar esse vídeo, eu vou colocar uma foto lá com o meu macacão, com o meu kigurumi. Então, se você tiver a sua dúvida ou quiser mandar alguma ideia, vai lá, confira as fotos que estão bem legais. E mande a sua pergunta, mande a sua dúvida pra mim lá que eu vou adorar responder. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal porque ainda tem bastante ideia pra vir por aí. Então é isso, um super beijo pra você, até a próxima e tchau!